Elisa, cadê seu livro? Não precisa mesmo, está escrito? Precisa. Não precisa não. Precisa. Agora já. Vamos lá, né? Vamos falar sobre os cuidados que o cristão deve tomar. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 4,16. Lá no finzinho. A gente ali olhando no Google. 1 Timóteo? 4,16. Por que não dá para alguém não? Bem-vinda. Opa, amém? Não, né? Ah, não, vou usar esse aqui não. Vai, Guilherme. Não, dá para ouvir. Pega o Não, microfone. vai ficar batendo aqui toda hora. Vai, não. Pega o microfone logo. Para de rir, Rogério. Não tá saindo aqui, não. Sobe ele até o final. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos outros que te ouvem. O caminho de um cristão é apertado e cheio de perigos. Mateus 7,13. Mateus 7,13. Repito, Mateus 7,13. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por isso precisamos ter cuidado ao tempo todo, o tempo todo. Algumas coisas que precisamos vigiar. Primeira coisa, o pecado. Tiago 1,12. Tiago 1,12. Tiago 1,12. Tiago 1,12. Lá no finalzinho. Pode ler, Miguel? Número 12 ao 15. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois do aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido,
dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. A coisa mais perigosa ao cristão é o pecado que gera a morte. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Seis, 23. 6, 23. Repito, 6, 23. Tá onde? Tá onde? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda coisa, mundanismo. 1 João 2,15. 1 João 2,15. Já tem esse versículo na cabeça, né? É lá no finalzão, Miguel. Quase o último livro da Bíblia. Não. 1 João 2,15. Isso. Aprende? Aprende? Amém. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A influência do mundo deve ser motivo de atenção o tempo todo. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. 2. Romanos 12, 2. Agora, Romanos 12, 2. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceira coisa que devemos tomar cuidado: as conversas. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5, um pouco para frente. Colossenses 3:5. Do 5 ao 10. Não tem irmã. Colossenses 3:5. O último, lá no finalzão, Esther. Bem no final. Depois em Filipenses e antes em 1 Colossenses. Colossenses 3.
Colossenses 3:5. Pronto aí? Exterminai, pois, vossas inclinações carnais e prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também o outro tempo andaste quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistei do homem do velho com os seus feitos. Até o texto. E vos vestis do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. As palavras, assuntos e comportamentos que não edificam a Deus. Colossenses 4, 2 ao 6. Colossenses 4, 2 ao 6. Colossenses 4, do 2 ao 6. Tranquilo. E Stephanie? Perseverai na oração, velando nela com ações de graça, orando ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com a graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. As palavras. A quarta coisa, relacionamentos. Tiago 4:4. Tiago 4:4. Depois de Hebreus e antes de 1 Pedro. Depois de Hebreus. Pronto? Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo sem a presença de Deus enrola de escarnecedores. Salmos 1:1. Pronto? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, conclusão. A vigilância é indispensável à vida cristã. Marcos 14:38.
Estamos chegando ao final já. Já. Você quer mais? Marcos 14, 38. Pronto, Miguel? Nossa, Miguel, que brincadeira, velho. Depois de Mateus. Vou voltar um monte. Marcos 14, 38. Só andar um pouquinho pra frente. Pra frente. Aí. Vai aí. Marcos 14, 38. O microfone vai dar certo. Quatorze, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se não estivermos atentos, corremos risco de ser enganados ou iludidos. É só isso. Cuidado que o cristão deve tomar.